Fim do mistério. Corpo de ator catarinense desaparecido desde o início do ano é encontrado no Rio de Janeiro. O caso do juiz preso no norte do estado. Tribunal de Justiça afasta magistrado das funções e determina o uso de tornozeleira eletrônica. Gestão pública. TCE emite parecer prévio pela aprovação das contas de 2022 do governo do estado, mas com ressalvas. Alerta em Santa Catarina. Nota técnica estadual pede que produtores intensifiquem medidas de prevenção contra a gripe aviária. Série B do Campeonato Brasileiro. Avaí perde para o Novo Horizontino no interior de São Paulo e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade de hoje com o caso do ator Jefferson Machado. O corpo do ator, que é natural de Araranguá, no sul do estado, que estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, foi encontrado na região de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Informações agora com o repórter Adson Ramos, da Band Rio. Boa noite, Adson. Oi, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Cidade. O corpo de Jeff Machado, de 44 anos, foi encontrado na última segunda-feira num terreno em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava numa área que já tinha sido concretada dentro de um baú, com as mãos amarradas sobre a cabeça, com um arame, em estado avançado de decomposição. Essa história começou no início do ano, quando uma ONG encontrou 8 cães da raça Setter inglês que estavam abandonados e foram resgatados. Descobriu-se depois, então, que esses animais pertenciam ao ator Jeff Machado, mas ele não apareceu para reivindicar os animais. A mãe dele chegou a vir a público dizendo que a relação dele com os cachorros era muito intensa, de muito amor, que eles inclusive dormiam na mesma cama e que alguém deveria ter feito alguma maldade com o filho dela. As investigações então seguiram, o corpo dele foi encontrado na segunda-feira, passou por exames e graças às impressões digitais, a polícia descobriu que se tratava do corpo do ator, que já fez séries e também novelas. A investigação continua aqui na Delegacia de Descoberta de Paradeiros para descobrir quem foi o autor ou os autores desse crime e também a motivação. Eu volto ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Adson, pelas informações. O Tribunal de Justiça do Estado anunciou o afastamento do juiz Tiago Fachin do cargo. O magistrado foi preso em flagrante ontem em uma operação do GAECO, suspeito de envolvimento no tráfico de medicamentos. O afastamento foi comunicado pelo Tribunal de Justiça por meio de uma nota. O texto informou que o juiz Tiago Fachin, da Primeira Vara Civil de Rio do Sul, está afastado das atividades judicantes e proibido de entrar em contato com outros investigados na Operação GAECO. Além disso, o magistrado vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Tiago Fachin foi preso nesta terça-feira em Joinville, no norte do estado, em uma operação que investiga o tráfico de medicamentos. Na casa do juiz em Balneário Pissarras, os agentes encontraram 400 caixas de Ritalina, remédio usado para aumentar a concentração, velocidade mental e foco. A ação cumpriu 8 mandados de prisão, 7 em Santa Catarina e 1 no Rio Grande do Sul. A defesa do juiz informou que não vai se manifestar. Um casal foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Itajaí, litoral norte do estado, acusado de tráfico de entorpecentes. O casal teria enviado drogas para a Nova Zelândia. Os dois foram abordados em um carro na tarde desta terça-feira. Durante a vistoria, os agentes constataram que o casal tinha várias passagens pela polícia. A mulher cumpria a medida cautelar com o uso de tornozeleira eletrônica. Junto com os dois, os agentes encontraram o comprovante de uma encomenda enviada para a Nova Zelândia, feito no mesmo dia. Os policiais interceptaram a encomenda no Paraná para verificar o conteúdo, com o auxílio de cães farejadores. A caixa despachada pela mulher continha 2 coletes salva-vidas e roupas de neoprene. Dentro dos itens, a polícia achou meio quilo de cocaína. O casal foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico e levado para a Polícia Federal. Em Balneário Camboriú, policiais militares apreenderam LSD, maconha, skunk e cocaína e prenderam um traficante. A prisão ocorreu na região central da cidade após o criminoso ser monitorado por usar o próprio carro para entregar drogas para os clientes. Na casa do homem foram apreendidos 7.000 comprimidos de LSD
estampados com o rosto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam só. Foram apreendidos ainda 4 quilos de skunk, além de cocaína, maconha, prensas, balanças de precisão e máquinas de cartão de crédito. O preso de 26 anos foi levado para a delegacia. A seguir aqui no Band Cidade a gente fala do dia de combate ao glaucoma e também do edital do Mais Médicos que destina vagas para Santa Catarina. E veja também, Vigilância Epidemiológica divulga boletim atualizado com os casos e os dados da dengue em Santa Catarina. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Estamos de volta para falar da saúde. A Vigilância Epidemiológica Estadual divulgou hoje o boletim atualizado com a situação da dengue em Santa Catarina. O repórter Ronaldo Pereira tem as informações ao vivo aqui no jornal. Ronaldo, muito boa noite para você. Quais são os detalhes? Diga lá. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos ligados no Band Cidade. A situação da dengue em Santa Catarina é preocupante. 147 municípios estão infestados pelo mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. E 30 deles, em 30 municípios, a situação é de uma verdadeira epidemia. Nós preparamos uma arte para mostrar para vocês como é que está a situação no estado. Por favor, põe na tela. Santa Catarina tem até o momento mais de 42.100 focos do mosquito em pelo menos 235 cidades, número que representa alta de 8,2% em relação ao boletim anterior. Só este ano foram 141.928 notificações de casos de dengue no estado. 41.949 casos foram confirmados e outros 36.993 descartados. Os números representam uma alta de 42%. Os municípios com maior número de mortes foram Joinville, com 16, Florianópolis, com 8 e Palhoça, com 7. Ao todo, em Santa Catarina, foram 46 mortes provocadas pela doença até o momento. A gente sabe que a dengue é uma doença que pode ser evitada, pode ser prevenida. Como? Não deixando lixo acumulado nem água parada no quintal, no terreno da sua casa e também fiscalizando, trocando uma ideia, conversando com seus vizinhos, com a vizinhança sobre os perigos, sobre os riscos que a dengue apresenta. Nós vamos ouvir agora a Tarine Dal, que é bióloga da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. A gente ressalta com a população que realize essa prevenção da transmissão da doença através de eliminação dos possíveis criadores do Aedes aegypti, vistoriando as suas residências, pelo menos uma vez na semana, à procura de possíveis depósitos que o Aedes possa acessar e colocar seus ovos. Esses depósitos podem ser até uma caixa d'água que não está bem adequada, uma calha obstruída, um potinho que está abandonado no quintal acumulando água da chuva. Então, olhar ao redor da sua residência, no seu local de trabalho, eliminando esses locais que o Aedes possa acessar para colocar seus ovos. Aí, portanto, a representante da Vigilância Epidemiológica falando sobre a situação da dengue e sobre os sintomas. Lembrando que aos primeiros sintomas deve-se buscar atendimento médico. A gente segue acompanhando a situação. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Ainda na saúde, a gente fala do glaucoma, que é a segunda causa principal de cegueira no Brasil. E é muito comum a gente ouvir que pessoas mais velhas desenvolvem a doença, só que as crianças também são afetadas. É o que mostra agora a repórter Gabriela Mariotto. Hoje a Beatriz tem 4 anos, mas antes dos 6 meses de idade, ela já teve a primeira visita a um oftalmologista. O encaminhamento veio de um pediatra durante uma consulta de rotina. A Beatriz ela foi no oftalmo pela primeira vez quando ela tinha 9 meses de idade. E foi uma orientação da pediatra dela, porque eu nunca imaginaria que ela teria que ir no oftalmo. Eu imaginava que aquele exame da maternidade, que eles fazem de olhinho, já era o suficiente, né? Então, a partir disso, ela foi, deu tudo bem, e daí a própria oftalmo começou a fazer as recomendações da periodicidade que ela tinha aqui. Então, depois de 6 meses, ela retornou, e assim foi, né? Ela tem hoje 4 anos, e daí todos os anos ela faz esse acompanhamento. Essas visitas de rotina ajudam a identificar doenças que têm sintomas discretos. Um exemplo é o glaucoma, muito mais comum nos adultos, mas que atinge 1 em cada 10 mil recém-nascidos. O número pode parecer baixo, mas essa doença é uma das principais causas da cegueira e pode ser tratada. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, onde acontece a morte das fibras nervosas
que pode ser causado por um aumento da pressão, mas também tem condições onde a pressão normal do olho também pode desencadear essa degeneração. A Organização Mundial da Saúde prevê que até 2040, mais de 111 milhões de pessoas vão ter glaucoma. Por isso, é importante fazer consultas médicas regulares e se atentar aos sintomas, entre eles, vermelhidão dos olhos, lacrimejamento e sensibilidade à luz. Mais comum após os 40 anos de idade, mas também está presente nas demais faixas etárias, né? Assim, pacientes desde o nascimento, né? Existe o glaucoma congênito, existe o glaucoma infantil, glaucoma juvenil, por exemplo, o hábito de piscar frequentemente, ou então olhos que estão constantemente vermelhos, né? Lacrimejantes, sensibilidade à luz, dificuldade de se expor a ambientes claros e também a dificuldade de seguir objetos em movimentos. E mesmo sem apresentar sintomas, as consultas regulares são importantes para cuidar da saúde antes de tratar a doença. Sim, eu deixo essa sugestão para os pais, que é o que eu faço, né, de tirar algumas horas no ano para fazer as consultas, os exames que são necessários, que vão ser um tempo que a gente vai tirar um pouquinho tempo, mas que pode impactar na vida por inteiro da criança, né? Recentemente você viu aqui no Band Cidade que o governo federal vai abrir vagas para o programa Mais Médicos. As inscrições para os interessados começam nesta sexta-feira e o edital prevê vagas para Santa Catarina. Ao todo, o edital oferece 211 vagas do programa Mais Médicos para 113 cidades catarinenses. Em todo o Brasil, são 5.970 vagas, em 1.994 municípios. A prioridade é para profissionais brasileiros formados no país. Caso as vagas não sejam preenchidas, serão chamados médicos brasileiros formados no exterior. Somente após esta chamada, se ainda restarem vagas, é que vão ser chamados profissionais estrangeiros. As inscrições vão até o dia 31 de maio. E previsão é de que os profissionais comecem a atuar nas cidades a partir do fim de junho. O Mais Médicos visa garantir atendimento em regiões de vazios assistenciais e traz oportunidades de qualificação e aperfeiçoamento, além de incentivos e benefícios para a atuação em áreas mais vulneráveis. Agora a gente fala da gripe aviária. O governo do estado emitiu nota de alerta máximo para Santa Catarina. Essa ação pretende auxiliar produtores a prevenir a doença. A nota técnica com o alerta é assinada pelo secretário estadual da Agricultura, Valdir Colato, e pela presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, a SIDASC, Celes Regina de Matos. O documento reforça que Santa Catarina não registrou nenhum caso de gripe aviária, mas que é necessário reforçar as ações de segurança para a prevenção da avicultura comercial. A nota recomenda para que se evite o contato de aves externas com as criadas em ambientes fechados, além de orientar os produtores para que evitem visitas aos sistemas de produção, como forma de proteger a saúde e a segurança dos plantéis. Santa Catarina é o segundo maior produtor de aves do país. O documento esclarece ainda que os casos verificados em animais silvestres em outros estados do país não afetam o status sanitário do Brasil como área livre de influenza aviária. Ressalta também que não há proibição de exportação de produtos avícolas e que o consumo de carne de aves e de ovos é totalmente seguro. A quinta-feira vai ter predomínio de sol em Santa Catarina. No mapa que a gente vai ver aqui no telão do Band Cidade, a gente pode ver que o dia vai ter predomínio de sol em todas as regiões do estado, mas com alguns nevoeiros isolados ao amanhecer, especialmente na faixa litorânea e também no Vale do Itajaí. Ao longo do dia, o sol predomina com aumento de nuvens em várias áreas do estado. As temperaturas vão estar amenas pela madrugada e entram em rápida elevação ao longo do dia. Na capital, mínima de 14, máxima de 29 graus, sol entre nuvens. Em Joinville, variação entre 18 e 29. Em Blumenau, tempo bom, sol entre nuvens, mínima de 16, máxima de 27 graus. Em Criciúma, no sul catarinense, sol brilha forte, mínima de 15, máxima de 30. Em Lages, variação entre 10 e 27. E em Chapecó, tempo bom, dia ensolarado, mínima de 14 e máxima de 29 graus. A seguir no Band Cidade, Tribunal de Contas aprova com ressalvas as contas do governo do estado relativas a 2022. No esporte, Criciúma e Chapecoense entram em campo pela Série B em busca de recuperação. E no interior de São Paulo, Avaí é derrotado pelo Novo Horizontino e se aproxima da zona do rebaixamento da Série B. Detalhes em instantes.
Estamos de volta. O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas do governo catarinense relativas ao ano passado, mas os conselheiros fizeram ressalvas, especialmente quanto às transferências do Plano 1000. A sessão ocorreu nesta terça-feira. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas de 2022, último ano da gestão de Carlos Moisés da Silva. Os conselheiros acompanharam por unanimidade o voto do relator, Luiz Eduardo Xerém, mas apontaram ressalvas. Uma das ressalvas apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado foi em relação ao Plano 1000, projeto que destinava recursos na ordem dos 7 bilhões e 300 milhões de reais aos 292 municípios catarinenses. Para o TCE, faltou o controle nas transferências realizadas aos municípios, o que dificultou a fiscalização dos recursos. O documento cita ainda a precariedade da prestação de contas dos respectivos gastos, que podem ter ultrapassado a quantia de 2 bilhões de reais. Ao todo, foram feitas 4 ressalvas e 10 recomendações. O Plano 1000 ele deixa a desejar nesse aspecto, em relação à transparência de fundo a fundo para as prefeituras. Então, eu determinei então uma auditoria para que a gente possa fazer um levantamento mais minucioso em relação a isso. Uma das recomendações feitas pelo órgão é que o Estado adote medidas para que o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal seja preenchido de forma adequada, em consonância com os planos orçamentários. Para o atual secretário da Fazenda, as receitas e as despesas dos últimos 2 anos foram atípicas. Santa Catarina precisa agora estabelecer um limite para não furar o teto de gastos. Chama atenção, naturalmente, aquilo que a gente viu em relação ao Plano 1000, né, uma auditoria específica, e nós podemos deixar um recado mostrando que despesas em 21 e 22 foram muito atípicas, né, em relação à história do Estado. Isso, naturalmente, penalizará o Estado daqui para frente. Portanto, uma emenda ou algo ligado ao teto de gastos, né, como reflexão para todos nós, é muito bacana e muito importante, e nós conseguimos colocar isso, acho que de uma forma muito clara aqui no tribunal. Série B do Brasileiro, o Avaí segue em má fase na competição. O time da capital foi derrotado pelo Novo Horizontino no interior de São Paulo e se aproximou da zona do rebaixamento. No primeiro tempo, o Tigre foi para o ataque e tentou balançar a rede várias vezes. O goleiro do Leão fez algumas defesas, mas o time criou poucas oportunidades. A equipe de Santa Catarina chegou perto de marcar neste lance. Final do primeiro tempo, 0-0. No segundo tempo, em cobrança de pênalti, Marlon chutou forte e marcou o primeiro para os donos da casa, 1-0 Novo Horizontino. Em seguida, os dois times fizeram substituições. O Avaí perdeu essa chance de igualar. Rômulo, que entrou no jogo no primeiro tempo, fez esse golaço e ampliou a diferença no finalzinho do segundo tempo. 2-0 Novo Horizontino. Com a vitória, o Novo Horizontino alcança os 14 pontos e fica em 5º lugar na tabela. O próximo jogo do Tigre será contra o Ceará, em Fortaleza. Já o Avaí continua a 1 ponto da zona de rebaixamento. A medida que vai acontecendo os jogos, se hace mais difícil porque vão passando as rodadas e temos que mostrar uma melhoria especialmente em ganhar os jogos. Hoje, 2 partidas envolvem times catarinenses pela Série B. A Chapecoense encara o Guarani em Campinas, interior de São Paulo. Em 7 jogos, a Chape venceu apenas 2 partidas, tem 2 empates e 3 derrotas. Somou 8 pontos e ainda não conseguiu se estabilizar na segundona, ainda oscila na competição. E o sinal de alerta está ligado, porque o time comandado por Argel Fux está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. E a Chape tem essa oportunidade hoje. A meta é compensar fora de casa os 3 pontos perdidos na Arena Condá na última rodada. Por isso, contra o Guarani, apenas um resultado interessa para a equipe alviverde. O confronto de hoje é contra o Guarani, que briga por uma vaga no G4 e, jogando em casa, tem 100% de aproveitamento.
Nos 3 jogos como mandante, o Bugre venceu os 3 e conquistou os 9 pontos. Além disso, a partida marca o reencontro entre a Chapecoense e Bruno Pivetti, que comandou a equipe neste ano até o primeiro jogo das quartas de final do Catarinense, onde foi demitido após perder fora de casa para o Barra. E para a partida de hoje, o técnico Argel Fux vai ter que fazer mudanças. O lateral direito, Felipe Albuquerque, teve diagnosticado uma lesão na panturrilha esquerda e não viajou com a equipe. Já o volante Pablo Siles volta de suspensão e está disponível. A bola entre Guarani e Chapecoense rola hoje às 9h15 da noite no estádio Brinco de Ouro. Às 9h30 da noite, o Criciúma enfrenta o Sport Recife no estádio Heriberto Wilson. É a chance da recuperação após a derrota para o Ceará no fim de semana. 3 pontos separam o Criciúma do Sport Recife na tabela da Série B. O Tigre chega para a 8ª rodada com apenas uma derrota em 7 jogos. Na noite desta quarta-feira, o time comandado por Cláudio Tencati terá a oportunidade de vencer novamente. A última vitória foi há 2 jogos. Criciúma e Sport Recife se enfrentam às 9h30 da noite desta quarta-feira no estádio Heriberto Wilson. Mudando de assunto, Santa Catarina voltou a receber a tradicional Feira Internacional de Artesanato e Decoração. São mais de 230 artesãos de 15 países com todo tipo de trabalhos expostos no Centro-Sul até o próximo domingo. A repórter Gabriela Mariotto foi até lá para conferir. A Vilma mora em São José do Rio Claro, um município a mais de 300 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. Pela primeira vez, veio para Santa Catarina expor o trabalho dela. É a primeira vez, estou gostando. Já andei bastante ali pelo centro, a feira também está bem diferente, né, das outras que a gente expôs. E a expectativa é ótima, né? Temos 5 dias ainda e todo mundo que está vendo o nosso produto está elogiando muito, gostando, achando diferente. Uma verdadeira volta pela cultura do mundo. É isso que os visitantes podem encontrar na FECART, a Feira Internacional de Artesanato e Decoração. Aqui estão sendo expostos trabalhos produzidos em todo o Brasil e outros 15 países. Todos esses artesãos, para poder estar na FECART, eles passaram por uma curadoria. Então, é o melhor de cada estado, representando em peças de decoração, cultura de cada região. O Túlio veio de ainda mais longe. Morador de Recife, no Pernambuco, trouxe bordados feitos à mão para expor na capital catarinense. A gente trouxe uma linha completa de cama, mesa e banho, bordadas, 100% artesanal, feita à mão. Temos a máquina também, toalhas de mesa, jogo americano, jogo de suplá, guardanapos, jogo de lençol. Estamos bem completos, né, para atender todo tipo de mesa e cama também. E claro que Santa Catarina não ficou de fora. O estande catarinense reuniu artistas de todo o estado. A gente tem os melhores artesãos aqui, os trabalhos, a gente prezou na seleção por trabalhos com identidade cultural das regiões, né, identidade cultural do nosso estado. A feira acontece no Centro-Sul, em Florianópolis, até domingo, das 3 da tarde às 10 da noite, com ingressos no valor de R$10.